aqui no nosso canal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E há 15 dias atrás, uma palavra profética ministrada pela minha esposa, Eneide, sobre o posicionamento de oração. Uma palavra extremamente necessária. Por quê, queridos? Antes de introduzir com esse texto, falando estas palavras pastorais aqui para vocês, a crise revela o que está construído em nós. Eu vou repetir. Eu queria que você refletisse comigo. A crise revela o que está construído em nós. Então, neste tempo, nós podemos ficar desorientados. Nesse tempo, nós podemos ficar sem esperança. Nesse tempo, nós podemos ficar sem ação, sem atitude, sem oração, sem Bíblia, sem fé. E, na verdade, isso vai revelar aquilo que já estava permeando o nosso coração. E é por isso que nós precisamos atentar para este tempo. E nós podemos então escolher nos posicionar em fé, em oração. Você pode me dizer nessa manhã: pastor, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou revoltado. Vamos nos posicionar corretamente? Eu já disse aqui várias vezes, e eu nunca tenho intenção de me apresentar como um super-homem, porque eu não sou, um super espiritual, porque também não sou. Eu tive momentos durante toda essa quarentena de fraqueza, de tristeza, de medo, né? Medo mesmo. Ai, pastor, você tem medo? Tenho muitas vezes. A esperança às vezes parece que vai ser arrancada do nosso coração. Mas não se turbe, não se perturbe o seu coração. Tenha bom ânimo, creia em Deus. Aleluia! Foi o que Jesus nos disse. E nós estamos aqui nesta manhã, reunidos em torno da palavra de Deus, para que no meio da crise, sim, seja revelado o que está plantado em nós. A fé, a palavra, o ânimo, a força, em nome de Jesus. Haverão dias difíceis, sim, para todos, mas em todos os dias, Deus está conosco. Emanuel, o Deus conosco. Amém? E queridos, Deus está no controle. Como nós dissemos no culto passado, Deus está no controle. No controle da vida de quem? Ele está no controle de toda a história, mas nós podemos aplicar em nossas vidas, sabendo que Ele está no controle daqueles que amam e servem ao Senhor fielmente. E eu quero lhe dizer, este não é um tempo de destruição, esta é uma palavra profética, pastoral, para a sua vida, e eu gostaria que você estampasse, se quisesse, em papéis espalhados na sua casa, aonde você for, nas suas redes sociais. Este não é um tempo de destruição, este é um tempo para Deus ser glorificado em nossas vidas. Amém? No meio de toda turbulência, Deus será glorificado em nossas vidas. Segunda palavra profética que eu quero dizer para você nesta manhã, é que Deus tem um propósito no meio da dor, e Ele vai cumprir esse propósito. Amém? Essa semana eu precisei ir a um cartório, e foi tão interessante, que eu cheguei no cartório, e aquela tensão, né, todo mundo de máscara, um bem longe do outro, e um dos que estava sendo atendido disse assim: fulano, quando é que isso vai passar? E ele respondeu: só Deus sabe. E outro lá teve uma crise de riso, eu acho que era de nervoso. Eu estou rindo, mas é de nervoso. E ele ria. E o cara perguntou: mas por que você está rindo? Ele disse: porque realmente essa é a melhor resposta, só Deus sabe. E o rapaz que estava no meu lado começou a dizer: olha, eu nunca ouvi falar tanto de Deus como nessa época. Ele disse: eu entro nas redes sociais, é live de pastor, de crente, de irmã orando, e eu caladinho, né, porque eu queria saber até onde é que ia a conversa.
E o que estava rindo disse, é isso mesmo, a gente está ouvindo falar muito de Deus, isso é bom, né? Eu digo, bom, então já que aqui eu já dei minha contribuição, eu estava apressado e saí. Então, queridos, Deus vai cumprir o propósito dele no meio da dor, aleluia! Nós não estamos à mercê dos políticos, da economia, vivemos tudo isso, somos beneficiados ou prejudicados com isso? Sim, porém há um Deus que reina sobre as nossas vidas, aleluia, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como a tua vontade é feita no céu. E outra coisa, foi tão interessante, quinta-feira eu fui evangelizado, e eu tenho um comportamento, quando eu sou evangelizado, eu não me revelo como crente, eu quero ouvir a pessoa, eu quero ouvir. E quinta-feira eu estava caminhando, né, máscara, todo protegidinho, mas estava caminhando perto da minha casa, e um rapaz passou correndo, e depois lá vem ele, e eu disse, acho que ele vai me pedir ajuda para alguma coisa, e ele estava suado, e ele disse, moço, licença, eu estava correndo aqui, e eu senti algo, eu pensei que ele estava passando mal, de verdade, ele ia me pedir socorro. Ele disse, mas eu senti de voltar e dizer que Deus tem um plano na sua vida. E eu disse, amém. E ele disse, olha, no céu vai ter um banquete. E Jesus quer que você esteja nesse banquete. Você só precisa entregar a sua vida para Ele. Eu disse, amém, muito obrigado pela sua mensagem. E eu não me revelei, né, como crente. E ele falou mais alguma coisa. Aí se ele insistisse numa oração, é que eu ia dizer, olha, eu já sou crente, eu conheço o Senhor, tenho aliança com Deus. Mas eu quis estimulá-lo, né? E eu disse, amém, muito obrigado pela sua mensagem. Então, queridos, Deus vai cumprir o propósito dele no meio dessa dor. Que seja um tempo de falarmos a palavra de Deus, amém? Que seja um tempo de nós não usarmos as nossas redes sociais para o ódio, para defesas acaloradas de posições políticas ou de ações administrativas, ações de saúde. Calma aí, você tem uma coisa muito maior do que isso, você tem o Evangelho, você tem a palavra de Deus, abra a sua boca, seja sal da terra, seja luz do mundo, seja boca de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus vai cumprir o propósito dele em meio à dor, na vida daqueles que amam e servem fielmente ao Senhor, que foi como o texto que nós vimos no domingo passado. Mas vamos enfim entrar aqui em Jeremias 29. Você vai ver que é uma carta profética ao povo de Deus que estava exilado na Babilônia. E eu gostaria de ler a partir do verso 4 e convidar você a ler comigo. Quando a palavra de Deus diz o seguinte: assim diz Yahvé, Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. E agora eu vou aplicar e dizer, a todos os confinados, a todos os isolados, a todos os que estão trancados em casa, a todos os que estão em quarentena, em qualquer situação que você estiver. Assim diz o Senhor para você e para mim. Aos que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem a Yahvé em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, da cidade em que vocês estão. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem,
Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara Yahvé. Assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Verso 11, muito importante. Você pode ler aí em voz alta comigo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Verso 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Aleluia! Verso 13, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Verso 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara Yahvé, e eu os trarei de volta do cativeiro. Brasil, Yahvé te trará de volta do cativeiro. Amém? E em qualquer nação em que você estiver me ouvindo, Yahvé te trará de volta do cativeiro. O povo estava cativo na Babilônia. O povo estava triste. O povo estava distante da sua terra. Nesse tempo, apesar de nós estarmos nas nossas casas, muitos de nós estamos muitas vezes tristes, porque estamos com a nossa liberdade tolhida. E em muitos casos, em muitos níveis, responsavelmente tolhida. Não estou sendo contra. Eu estou falando como estamos. Estamos em casa. Muitos de nós, muitas vezes até providos financeiramente, abastecidos, porém entristecidos, pressionados, ansiosos, sim ou não? Sim. Mas eu quero dizer que o plano de Deus continua em plena operação. Amém? O plano de Deus continua em plena operação. Se você puder, diga isso comigo aí na sua casa. O plano de Deus continua em operação. Mas pastor, a terra parou. Mas o céu não parou. Deus não parou. Os anjos de Deus não pararam. A história escrita pelo dedo de Deus não parou. Aleluia! Essa é a nossa confiança. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus não conhece o impossível. A história de Deus na minha vida, na sua vida, não parou. Receba isso. Receba isso. Mas pastor, eu estou perdendo o chão. As coisas estão desmoronando. Se as paredes estiverem desmoronando, é porque Deus quer expandir o nosso território. Tenha calma, tenha fé, tenha ânimo, tenha esperança. Deus está no controle de nossas vidas. Aleluia! Então o profeta Jeremias manda uma carta profética para os cativos. E glória a Deus que temos a sua palavra em nossas mãos, porque toda esta carta é profética para nós. Temos uma carta de Deus em nossas mãos e temos o Espírito Santo em nosso espírito para aplicar essa palavra em nossos corações. Mas a carta profética é enviada para os exilados, para os deportados, para os que estão em dificuldade, para os que estão em desânimo, para os que estão em tristeza, para os que estão em perda, para os que estão em medo, para os que estão feridos. Aleluia! Uma carta
do Senhor, através do profeta Jeremias, dizendo: construam casas, aleluia, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos. E eu gostaria de aplicar esta palavra dizendo neste tempo: cuide da sua casa, cuide da sua família. Meu Deus, divórcios aumentando, violência familiar aumentando neste tempo. Infelizmente, toda a mídia está somente focada numa pandemia. Mas há muitas coisas acontecendo no dia a dia além da pandemia. Que risco terrível ficarmos num hiperfoco em uma coisa. Há tantas outras coisas. Os casos de transtornos mentais dobraram no Brasil. Dobraram. Suicídios dessa semana foram muitos. É necessário que nós tenhamos uma visão ampla. Cuidado. Não fique limitado. Cuidado. Nós temos muito que orar. Não é nos revoltar. Orar. Abençoar pessoas. A igreja está na terra para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Aleluia. Construam casas. Vocês estão exilados. Vocês estão numa terra, numa situação que vocês não gostariam. É uma situação de maldição, é um castigo. Mas construam casas. Enquanto há vida, há esperança. Tem gente que está desistida neste tempo, pensando que tudo vai acabar. Não, não vai. Construa casas. Cuide da família. Casamento não está em quarentena. A criação de filhos não está em quarentena. Não dê tempo nisso. Olhe com olhos de amor para a sua família. Não com olhos de ódio, de ferida. É tempo de perdão. É tempo de quebrantar o coração e amar a família. Cuide da família. Está exilado, está deportado, está em dificuldade. Cuide da família. Vença o medo com Deus. Vença a ansiedade com Deus. Olhe para sua esposa. Olhe para o seu marido com olhos de quem tem responsabilidade de cuidar. Olhe para os seus filhos neste tempo com olhos de quem tem responsabilidade de amar, de educar, de disciplinar. Nossos filhos que são crianças nesse tempo, eles vão falar futuramente deste tempo. E eu pergunto a você, pai e mãe, quais as lembranças que os nossos filhos terão deste tempo, em 2020? Nós precisamos tomar a responsabilidade de construir essas lembranças do coração dos nossos filhos. Eu quero lhe dizer que Deus está nos ajudando, que Deus está nos suprindo. Não fique em necessidade, fale conosco. Nós não queremos, a nossa maior preocupação nesse tempo é que a sua família não passe necessidade. Fale conosco, nos procure. Você que é membro dessa igreja sabe como chegar a nós. Por favor, faça isso. Nós queremos ajudar para que a memória da sua família neste tempo seja uma memória do cuidado de Deus. Amém? E Deus está nos dizendo, no meio de toda essa situação, cuide da sua família. Primeira coisa, cuide da sua família. No verso 6, Deus encoraja o povo que está ali na Babilônia a que não deixem de se casar, mas que casem e que tenham filhos. O povo precisava se manter, filhos precisariam nascer, o povo de Israel precisava se multiplicar. E Deus diz, casem-se, não é? O Gustavo e a Priscila e o Douglas e a Gabriela vão tomar essa palavra como profética, né? Casem-se.
é tempo de cuidar e alimentar as alianças que nós temos. Essa é a aplicação que eu quero trazer ao verso 6. Cuide das alianças. Primeiro, cuide da sua família, cuide da sua casa. Segundo lugar, Deus está nos dizendo, cuide das alianças que você tem. Primeira aliança, com a família. Cuide desse compromisso de aliança com a sua família. Amém? Você está fazendo uma chamada telefônica para pessoas da sua família? Para tios, tias distantes? Vamos valorizar essas pessoas, os da nossa casa e os de longe. Mas em segundo lugar, alimente as alianças, presta atenção, igreja, seja aqui em São Paulo, alimente as alianças com os irmãos da igreja. Amém? Essa semana eu quero ouvir testemunho de alianças entre nós, de amizades entre nós, tá bom? Não é um tempo de estarmos visitando uns aos outros presencialmente, precisamos ser prudentes, mas é um tempo de nós procurarmos uns aos outros, por todos os meios que nós temos. A maioria de nós tem acesso à internet. Comece a ligar para pessoas, veja pessoas, ofereça ajuda. Tem alguns irmãos que carinhosamente têm procurado a mim e a minha esposa, tem perguntado, pastor, você está precisando de alguma coisa? Pastor, está precisando de alguma coisa? E graças a Deus, apesar de reduções financeiras, estamos supridos em tudo e não temos falta de nada, graças a Deus. Prudentes, consegui um descontão no meu aluguel, graças a Deus. É assim que a gente vai passar por tudo isso, irmãos. Não vamos nos revoltar, jogar pedra na lua. Vamos ser responsáveis e cheios de fé, cheios de ânimo, cheios de amor, cheios da palavra de Deus nesse tempo. Mas temos dito, olha, o irmão fulano está precisando, a irmã fulana está precisando, você quer ajudar? E eu faço minhas as palavras da pastora Marta. Meu Deus, que gratidão no coração. Amanhã vamos abastecer o nosso departamento social com algumas ofertas que chegaram. Que alegria! Que todos que têm contato comigo me perguntaram, pastor, como é que você está? A minha maior ansiedade, se eu puder dizer assim, é que todos vocês estejam bem. Eu quero que todos estejam bem, todos estejam supridos. Bem espiritualmente, bem emocionalmente e bem fisicamente, materialmente, todos supridos. É a carga que está sobre mim nesses dias. Então, alimente as alianças, guarde as alianças com os irmãos. Amém? Se você entendeu, vai digitando amém aqui. A aliança com os irmãos. Eu quero que nesta semana toda essa igreja alimente a aliança com os irmãos. Saia só do espectro da sua célula. Lembre de pessoas que estão distantes. Eu tenho lembrado de muitos irmãos. De muitos irmãos. Lembre, procure. Comprometa-se com aquilo que nós estamos fazendo, com as nossas reuniões online. Comprometa-se. Se você tem revelação, entendimento para dizimar, para ofertar, comprometa-se. Nós continuamos com várias coisas funcionando e precisamos que essas coisas continuem funcionando. Pessoas assistidas. Obra de Deus garantida aí em vários pontos. Chegará um tempo em que nós não vamos poder ter isso. Mas vamos viver cada etapa, vamos viver cada tempo. Neste tempo, no Brasil, na nossa cultura, na nossa realidade, é possível ter prédio, é possível ter equipamento, é possível ter internet, é possível chegar a tantas pessoas e nós vamos aproveitar cada um dos recursos que Deus tem nos dado. Aliança com a igreja. Casem-se, tenham filhos e deem seus filhos em casamento. Mas, no final desse verso 6,
E a terceira coisa que eu quero trazer aqui nesta manhã, Deus diz a eles: multipliquem-se e não diminuam. Multipliquem-se e não diminuam. Deus sabia que o povo estava triste. Deus sabia que o povo estava desapontado, desanimado. A palavra profética tinha vindo através de Jeremias muitas vezes e o povo não deu ouvidos. O povo ficou cativo. O povo foi deportado. O povo estava, que tristeza, o templo foi destruído. O centro da espiritualidade, o centro da adoração daquele povo foi destruído. A fé daquele povo foi ultrajada. E eles estavam num ambiente altamente pagão, idólatra, feiticeiro. Naquele lugar eles nem chamavam pelo nome do Senhor, porque tinham como profanação. Eles estavam desmaiados interiormente. E vem Deus e diz: não é tempo de diminuir. Não é tempo de perder aquilo que lhes dei, de potencial para crescerem. Deus diz: olha, meus filhos, a fase é difícil, mas cresçam. Aleluia! Cresçam, diz o Senhor nesta manhã, para nós. Como eu posso crescer nesse tempo? Primeiro, espiritualmente. Não é tempo da gente ficar bobão aí dentro de casa, só dormindo, só comendo, só lamentando, só assistindo séries na TV, na internet. Ei, para! Destina um tempo para entretenimento e ponto final. Mantenha a sua vida espiritual em dia. Cresça espiritualmente. Tanta gente que diz: eu não leio a Bíblia porque não tenho tempo. Agora tem. Pastor, mas eu não me concentro. Eu também não. Tem dia que a cabeça está cheia. Tem dia que o miolo quer sair pela orelha. Mas é necessário que nós tomemos uma posição. Deus diz: não diminuam. Não diminua em oração. Não diminua em busca de Deus. Não diminua a leitura da palavra. Cresça espiritualmente. Pastor, mas eu gostava tanto de pregar para as pessoas, mas eu não estou em contato com ninguém. Vai para as redes sociais, faz chamadas telefônicas, faça alguma coisa. Cresça. Pastor, emocionalmente eu estou um lixo. Cresça emocionalmente. Você vai ser livre do medo. A nossa apóstola Valnice tem ministrado a cada sábado o curso Personalidades Restauradas. Está gravado lá no Insegec TV, canal do YouTube. Vai lá. Toma os livros abençoados para você crescer emocionalmente. Descanse. Medite na palavra. Distraia-se. Converse. Não se entregue à tristeza. Tome uma atitude. Não se entregue. Tá bom? Cresça emocionalmente, porque nesse tempo Deus quer nos ajudar a confiar nele. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, perdi meu emprego. Minha empresa vai quebrar. Não estou podendo prestar serviço. Cresça profissionalmente. Como, pastor? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho ouvido algumas palestras de empreendedores do Brasil nesse tempo. A maioria deles, os que mais cresceram, têm dito o seguinte: o Brasil é um país de crises. Ele disse: essa não é a primeira e não será a última. Alguns deles dizem: passei por várias. E a característica de todos eles que venceram é que no meio da crise eles se reinventaram. Eu sei que essa palavra é muito assim, às vezes distante, mas é necessário que nós deixemos de nos comportar como vítima da situação e como crentes em Deus dizer: Senhor,
o que é que o Senhor tem para mim nesse tempo? Vocês acham que era fácil, por exemplo, para José? José é vendido pelos seus irmãos. Ele podia chegar lá no Egito e ser um marginal. Eu vou me revoltar. Eu pensava que Deus tinha um plano na minha vida. E eu fui traído e vendido pelos meus irmãos. Eu vou me revoltar. Eu vou quebrar tudo. Pelo menos vão me matar. E vou pôr fim na minha vida. Não. Em alguma coisa José foi muito bom. Muito competente. Porque logo Potifar o colocou como administrador da sua casa. Como se não bastasse a traição dos irmãos de José. Como se não bastasse ele estar longe da sua casa. Como se não bastasse ele ser escravo. Agora a mulher de Potifar lança toda a sua sensualidade sobre José. Para que José pecasse contra Deus e pecasse contra o seu patrão, Potifar. José resiste e sofre uma terrível injustiça. Porque aquela mulher acusa José de uma tentativa de seduzi-la. E Potifar manda José para a prisão. Mais uma vez José podia dizer o quê? Quando eu estava bem, quando parecia que as promessas de Deus iam se cumprir em mim, lá vem outra trombada. Mas em alguma coisa, mais uma vez José se diferenciou. Porque logo, logo, ele tornou-se chefe daquela prisão. Que homem de um coração excelente. Interpretou o sonho do padeiro e do copeiro e pediu ajuda ao copeiro. Olha, quando você for restituído a Faraó, dá uma ajudinha para mim. Lembra de mim, me tira daqui. Não foi assim? Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus quer tratar algumas coisas em nós, às vezes Ele até nos deixa sem ajuda humana. Parece que o povo esquece. Não se ressinta. Ou mesmo que passar por isso, vença, vale a pena vencer. Levante-se. Levante-se. Cresça. Tem vários cursos online na internet hoje. Grátis. Está com acesso à internet? Faça cursos. Porque quando a crise, pelo menos quando essa quarentena passar, o mercado de trabalho vai precisar de pessoas reinventadas, pessoas com ideias novas. Pastor, mas eu estou desistido. Eu oro para que a força do Altíssimo energize o seu coração nesta manhã, e você se levante desta cama. Eu repreendo essa depressão na sua vida. Eu repreendo esse espírito que está sugando as tuas forças. Mas eu lhe dou uma ordem. No nome de Jesus, levante-se, tome um banho, faz a barba, come, comporte-se como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Levante-se e busque a Deus. Pergunte a Ele: Senhor, o que eu posso fazer hoje? Em que etapa eu estou? Ajude-me, Senhor, porque eu não estou largado aqui à vontade do prefeito Bruno Covas, do governador João Dória, do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou teu filho, eu sou tua igreja, eu sou teu povo, eu ando em fé, a minha peregrinação na terra será debaixo da tua bênção, do teu controle e do teu favor. Aleluia! Multipliquem-se, não diminuam. É um tempo de crescimento, não de decrescimento. É tempo de crescer. É tempo de crescer. Mas Deus ainda diz, vou começar aqui a resumir mais, por causa do horário. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E aqui eu quero dizer mais um detalhe. Deus sempre tem o controle sobre o seu povo. Não vamos, a pandemia, foi a China, foi não sei o que. Oh, irmãos, os homens são malignos.
O sistema do mundo é maligno, jaz no maligno. O que esperar do planeta Terra? O que esperar dos homens poderosos? Eles querem construir impérios, eles querem dominar a terra, eles querem matar quem querem matar, querem fazer viver quem querem fazer viver, querem tomar os recursos da terra para servirem aos seus impérios, porque eles não creem em Deus, não creem na eternidade, não creem que um dia vão prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso, que se assenta no alto e sublime trono. Mas nós, como igreja, precisamos ter a consciência que não estamos à mercê destes homens, destes impérios. Podemos sofrer suas influências porque estamos na terra, estamos em países, estamos debaixo de governos, de leis, mas lembrando que a nossa pátria está no céu, e nesta peregrinação na terra, vamos viver vitoriosamente em Deus. Mas Deus diz: busquem a prosperidade e a paz da cidade. Você pode repetir aí comigo, aí na sua casa? Busquem a prosperidade e a paz da cidade. Deus está dizendo aqui, ó: ei, estão tristes, estão desmaiados, tomem postura de quem crê em mim, tomem postura de quem tem a minha palavra e a minha lei. Nada de desordem aí, nada de motim. Busquem a paz e a prosperidade da cidade. Queridos, eu vou ser sincero com vocês. Eu não concordo com algumas coisas determinadas pelo nosso prefeito Bruno Covas. Mas eu tenho tido misericórdia daquele homem. Ele está perdido, desnorteado e doente. Gente, a gente precisa orar por ele. Ah, pastor, o senhor está apoiando irrestritamente. Deixa de ser infantil. Deixa de ser medíocre no seu pensamento. Eu estou pensando numa vida, num homem que está num cargo de autoridade da nossa cidade. Se aquele homem errar, todos nós somos prejudicados. Se ele acertar, todo mundo é beneficiado. Ah, mas ele defende Israel. Eu sei, eu tenho orado. Se bem que essa semana eu estava orando para Deus dar sabedoria aos governantes, e eu disse: essa oração está errada. Tem muitos deles que não querem sabedoria, eles sabem o que fazer de bom. Eles não querem, eles têm outros interesses. Então eu comecei a orar: Senhor, intervém nos planos humanos que são malignos e destrutivos. Põe o teu dedo, estende a tua mão e nos abençoa, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Só a título de mais informação, abrindo um parênteses. A pandemia é real. A pandemia é real. Não sei se os números são, mas a pandemia é. Tem muita gente sofrendo, tá certo? Em todos os sentidos, tá certo? Os médicos, enfermeiros, muitos estão desesperados, pessoas que trabalham nos hospitais, estão desesperados. Nós, toda a nação está pagando uma conta pela irresponsabilidade e incompetência dos estados em cuidar da área de saúde. É incompetência deles, porém, todos estão pagando essa conta. Uns com a vida e outros com os recursos, com os empregos. Todo mundo está pagando a conta pela incompetência dos governos. O isolamento em certo nível é importante? Sim, é importante. Eu penso que deveria haver um equilíbrio nas medidas. O problema é que no Brasil tornou-se uma briga política. E se alguém defende uma coisa boa, o outro vai defender o que é ruim só para ser contrário. Mas eu quero lhe dizer que nós estamos orando. Eu mesmo não estou em rede social para estar condenando presidente, ministro da saúde, governador, prefeito. Eu estou ali para dizer: Deus, toca a nossa nação, sara a nossa nação. Eu me posiciono quando é necessário,
eu não tenho que estar falando sobre tudo e sobre todos. E aqui eu fecho o meu parênteses. Busque a paz da cidade e a prosperidade. Busque a paz da cidade e a prosperidade. A minha atitude está trazendo paz e prosperidade à cidade? Se não estiver, eu estou em pecado. Eu devo me posicionar para trazer paz e prosperidade à cidade. Mas pastor, a gente não pode fazer nada. Eu também acho que em muitos casos a gente não pode fazer nada. Mas você pode fazer uma coisa que muita gente não pode: orar. Porque tem muita gente que não sabe a autoridade que tem no nome de Jesus para orar. E eu quero lhe chamar para que você ore. Aleluia. Aqui no verso 8, Deus diz assim: não deem ouvidos a muitos profetas. Haviam profetas ali no meio do povo, dizendo que não, que Deus não tinha os levado para aquele lugar, e que deveriam resistir, e que deveriam se posicionar. E Deus diz: não deem ouvidos a muitos profetas. E aqui eu quero dizer, igreja, fique com a palavra de Deus. Amém? Nesse tempo, tem tanta loucura na internet. Aí você fica ouvindo tudo que é live, de tudo que é pastor, profeta, apóstolo, semideus, querubim e arcanjo, procurando resposta, procurando uma palavra de Deus e ficando mais embananado. Tem muitos homens de Deus ministrando na internet? Tem, conheço alguns. Mas não dê ouvido a tudo que é profeta. Essa semana me mandaram uma. Eu disse: Jesus, tem misericórdia de quem está ouvindo essa irmã. Tem misericórdia dela. Uma música de nova era tocando atrás, esotérica, envolvente, alucinógena. E ela falando tantas loucuras. Eu estou falando loucuras em relação à palavra de Deus. Não há profecia perfeita como a palavra de Deus. Toda profecia deve ser julgada. Não o profeta, a profecia. E Deus diz ao povo: olha, não deem ouvido a muitos profetas. Defina-se naquilo que você vai ouvir. Defina o alimento espiritual que você vai receber. Fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus e ponto final. Mas no verso 10, Deus diz: olha, quando se completarem os 70 anos, eu vou cumprir minha promessa. Deixa eu lhe dizer, a nossa pressa, a nossa ansiedade, não vai nem apressar a Deus, nem atrasar. Deus não se apressa nem se atrasa, Ele tem um tempo perfeito. Amém? Receba no seu coração, Deus tem um tempo perfeito. Tem um tempo que essa pandemia, ela vai ceder. Virão outras coisas sobre a terra. Estão falando aí umas vespas gigantes, assassinas que já chegaram nos Estados Unidos, vindo da Ásia. Ninguém sabe como é que elas chegaram lá. Irmãos, são os últimos dias. Nós vamos ver algumas coisas difíceis, mas ao se cumprir o tempo, toda promessa de Deus vai se cumprir. Amém? Receba. Promessa de Deus vai se cumprir. Promessa de Deus vai se cumprir. E no fim de tudo a gente ainda vai morar na glória com Deus. Fique calmo. Fique na paz. Posicione-se. Nós já passamos aqui semanas de arrependimento, né? Arrependimento, perdão, perdão, arrependimento, arrependimento. Estamos nos posicionando, sondando o coração, procurando andar em santidade. Tenha calma. Deus tem um tempo certo, um plano, um propósito, um tempo, um modo. Não adianta tentarmos nada.
No verso 11 ele diz: porque eu é que conheço, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Eu lhe faço uma pergunta neste ponto e eu gostaria que você ficasse com ela. Será que nós conhecemos a Deus o suficiente para confiarmos nele? Será que nós conhecemos a Deus o suficiente para descansarmos nele? Será que nós conhecemos o caráter e os atributos de Deus o suficiente para tomarmos uma atitude de fé e esperarmos em Deus e ficarmos seguros nele? Eu espero que sim, porque no verso 12 ele diz: é com essa revelação que vocês vão orar a mim. Vocês vão orar a mim e eu vou lhes responder. Amém. Oh, queridos, nós estamos seguros em Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus nos tem em suas mãos. Deus nos tem gravados nas palmas das suas mãos. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz Yahvé o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Oh, você que está aí na sua casa, levanta as suas mãos, abre o teu coração, deixa essa palavra do Senhor encher o teu coração, tirar todo vazio, tirar todo medo, tirar todo pânico, tirar toda dúvida e te encher de fé, te encher de esperança. Aleluia, aleluia. Ele tem planos de paz, Ele tem planos de prosperidade. Cuide da sua família, cresça neste tempo, busque a paz e a prosperidade da cidade. Não ouça muitos profetas, fique com a palavra de Deus. Deus tem um plano perfeito, um tempo perfeito, um propósito perfeito. Ele vai cumprir a sua promessa. Ele tem planos sobre nós e Ele sabe melhor esses planos, e eu posso descansar nos planos, nos projetos, nos desígnios de Deus, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha cidade, para esta igreja, para essa nação. Eu posso descansar em Deus. Então eu vou orar, eu vou clamar e Ele vai me ouvir. Eu acharei quando eu buscá-lo de todo o meu coração, e Ele nos tirará de todo cativeiro. Aleluia. Ele é Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Seu Espírito em nós e sobre nós nos capacita a voar como águias, a nos levantar em fé e proclamar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita nos céus. Reina sobre as nossas vidas, reina sobre esta nação, reina sobre esta nação. Depõe os corruptos, depõe os poderes corruptos. Levanta o justo, levanta o necessitado, levanta o caído, levanta a tua igreja neste tempo, fortalecida em ti, cheia da tua graça, cheia da tua palavra, cheia do teu poder. Igreja brasileira, levante-se para responder a Deus. Igreja brasileira, levante-se para buscar a Deus, para se arrepender, para jejuar, para orar, para se humilhar e clamar aos céus. Então Ele ouvirá e sarará a nossa terra. Brasil, ouve a voz de Yahvé. Arrepende-te enquanto é tempo. Posiciona-te na fé em teu Deus. Brasil, Brasil, chora o teu pecado, chora as tuas lágrimas, porque virão dias de poderosa visitação do meu Espírito. Assim diz o Senhor. Oh, Deus está chacoalhando, abalando.
Oh, venham ventos de avivamento, venham ventos poderosos de Deus sobre esta nação. Sopra vida, sopra santidade. Oh, aleluia. Toca o teu povo, levanta os teus profetas, levanta o teu povo nesta nação, levanta intercessores nos quatro cantos, visita-nos com teu socorro bem presente na hora